Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a bendita paz do Senhor Jesus, a quem seja o louvor, a honra, a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Nós retomamos após esse período de férias. Hoje estamos reiniciando no capítulo 9 de Daniel. Vamos abrir a bendita palavra do Senhor. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 9 uma belíssima oração feita por Daniel. Eu vou ler apenas do versículo 1 ao versículo 19, onde nós temos o contexto e a oração de Daniel, e a resposta a essa oração está no versículo 20 ao versículo 27, que eu abordarei no próximo domingo, se Deus permitir. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 9, 1: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecauções que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele firmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu, de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartes a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e todo o povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, o nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Que oração belíssima, né? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós somos gratos pela tua palavra.
ela já nos comunica tantas verdades pela própria leitura. Mas agora, quando o teu povo quer de fato compreender de forma mais aprofundada esse texto, nós rogamos a iluminação do teu Espírito, socorro do Senhor, para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tudo é nada sem oração. Essa é uma frase muito famosa de Richard Graham. Tudo é nada sem oração. Ele também diz que ser um cristão sem oração é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. É impossível um cristão verdadeiro não sentir o desejo de orar. Mas há um tipo de oração que nós temos negligenciado muito em nossos dias, que é a oração de intercessão. É aquela onde nós oramos especificamente pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo. Obviamente nós oramos muitas vezes por pessoas da igreja, mas nós nos esquecemos de orar pela igreja de Cristo, para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus visite o seu povo com graça. É esse tipo de oração que nós vamos encontrar aqui no capítulo 9. Nesse texto, Daniel ora de forma representativa. Observe que o tempo todo ele está se incluindo. Nós temos pecado. Embora ele fosse um homem piedoso. E é por isso que essa é uma oração representativa, intercessória, fervente pelo povo de Deus. Em nenhum momento Daniel olha o seu povo como se estivesse à parte dele. E aí isso nos faz lembrar mais uma vez de outra frase do Richard Graham, quando ele diz: quanto mais piedoso é um homem, mais necessidade ele tem de orar. Ou seja, quanto mais Daniel vai se aproximando de Deus, da sua palavra, ele vai vendo a realidade caótica do seu povo e ele então busca a Deus. E é por isso que esse texto é relevante para mim e para você nessa manhã. Qual é o papel da oração intercessória em sua vida? Você tem realmente intercedido pela igreja do Senhor? Ou é mais fácil criticar a igreja do Senhor, criticar a liderança de uma igreja? Como é que você tem orado? Qual a forma que você ora a Deus? Qual o conteúdo de suas orações? Qual o teor das suas petições? Será que nós estamos engajados realmente em orar pela igreja de Cristo? Será que nós olhamos a igreja de Cristo como sendo a noiva do Cordeiro? E nós fazemos aquilo que Paulo diz, nos entristecemos com aqueles que estão tristes, nos alegramos com aqueles que se alegram? Ou nós somos meros frequentadores dominicais que não fazemos que não temos nenhum tipo de atitude de amor para com a igreja do Senhor Jesus? São perguntas importantes para nós refletirmos, e esse texto vai nos ajudar. Vamos olhar esse texto. Bom, a simples leitura do texto mostra que a ideia principal é muito clara. Daniel, ao refletir sobre os escritos do profeta Jeremias, Daniel então compreende que o fim do exílio de 70 anos de Israel está próximo. O povo estava exilado, então ele compreende que esse fim está próximo. E em resposta, ele então intercede pelo seu povo, confessando os seus pecados, e implorando para que Deus então seja misericordioso, que Deus os perdoe por causa do seu próprio nome. Daniel sabe que Deus vai trazer ou levar o seu povo de volta a Jerusalém, a terra prometida. Mas a grande preocupação de Daniel é: será que esse povo voltará melhor? Será que esse povo realmente compreendeu e aprendeu com a lição de Deus? Ou será que eles vão voltar para os mesmos erros e pecados? E a partir dessa reflexão, então, que Daniel ora e busca a presença de Deus de forma profunda e intensa. Agora vamos olhar esse texto. Primeiro nós temos que olhar à luz do contexto. Eu vou apenas relembrar rapidamente esses dados contextuais do livro, mas o livro de Daniel foi escrito por Daniel, pelo menos uma grande parte do livro, e nós sabemos que o tema desse livro é que Deus governa sobre o mundo, apesar das aparências. Nós vimos que Deus é aquele que governa sobre todas as nações. É Deus que faz, e o livro começa dizendo isso, é Deus que entrega o seu próprio povo nas mãos de Nabucodonosor. É Deus, então, que guia e protege Daniel, vivendo ali na Babilônia.
É Deus que, através daquelas revelações, Ele então vai mostrar a Daniel que Ele domina sobre todas as coisas, ou seja, Deus governa sobre todas as coisas. Diferente do pensamento daquela época, onde cada povo achava que o seu Deus governava, era mais forte do que o outro. O livro de Daniel é uma demonstração clara que só há um Deus que governa sobre todas as coisas. É Deus. E o livro então mostra que é Deus que levanta Nabucodonosor, que depois levanta a Medo-Pérsia, Ciro, é o Deus que levanta, como nós vimos, Alexandre Magno. É Deus que governa sobre todas as coisas. E nós vimos que o livro ele se divide em duas partes muito claras. Do capítulo 1 ao capítulo 6 nós temos uma narrativa, e do capítulo 7 ao versículo 12 nós temos as visões proféticas, uma linguagem mais apocalíptica, figurada. Então aqui o capítulo 9 está exatamente dentro dessa seção mais apocalíptica. E você pode dizer onde é que está essa visão apocalíptica aqui no capítulo 9? Está na resposta da oração, a partir do versículo 20, que nós vamos ver no próximo domingo. Agora, olhando para o contexto específico aqui do capítulo 9, nós vimos que no capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, Deus vai mostrar a Daniel que esse governo de Deus, que Deus não apenas governa sobre todas as coisas, mas que Ele vai colocar todo esse governo sobre o Filho do Homem. Há uma figura gloriosa no capítulo 7 do trono de Deus, e Deus então entrega tudo ao Filho do Homem, que é o título que Jesus vai outorgar para si como sendo o Filho do Homem. Exatamente aqui de Daniel, capítulo 7. E no capítulo 8 nós vimos que Deus mostra que mesmo em meio a esse mundo mau, Deus tem uma coleira sobre o mal. Nós vimos no capítulo 8 a ascensão e queda dos reinos humanos e malignos. Deus vai dizer a Daniel, Deus vai mostrar o futuro a ele. Ele vai inclusive falar da Grécia que virá, que vai destruir a Pérsia. Mas é Deus que está controlando tudo. Isso é importante para você entender o capítulo 9, porque é dentro dessa perspectiva, de um Deus grandioso, poderoso, que domina todas as nações, que Daniel vai orar. E é por isso que você vai encontrar na oração de Daniel, por exemplo, no versículo 4, e várias vezes, como nós vamos ver, a palavra Senhor, toda em letra maiúscula, e depois Senhor só com S maiúsculo. Na sua Bíblia deve estar assim no versículo 4. Isso significa que ele usa a palavra Adonai, ou seja, o Deus que é todo-poderoso, aquele que domina sobre todas as coisas. É uma oração que Daniel faz, ele repete várias vezes. Ele não é apenas o Deus da aliança, Senhor, todo em letra maiúscula, como está na sua Bíblia, mas ele é o Adonai, aquele que tem domínio sobre tudo. É a partir dessa visão que Daniel, então, vai orar ao Senhor. Então, o capítulo 9, ele tem um elemento contextual importante no livro, dessa visão de Deus que domina, e Daniel vai orar a esse Deus que realmente tem poder sobre tudo, inclusive de mudar o seu povo. Mas aqui no capítulo 9 também nós vemos o contexto específico, que foi no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, quando Daniel, então, começa a ler o livro de Jeremias, os rolos do livro de Jeremias, e ele, então, entende, ele compreende que será 70 anos. Deus não apenas havia derrubado a Babilônia, então é logo no início disso, Belsassar havia caído. Observe que aqui nós vamos encontrar isso lá no capítulo 5 e 6, a queda, o apogeu e queda da Babilônia. Mas aqui o que nós vemos, não apenas é o apogeu e a queda da Babilônia, é logo no início do reinado de Dario, Deus já está dizendo, e Daniel está compreendendo isso pelas Escrituras, só vai durar 70 anos e o povo vai voltar para a terra. Ele compreende isso. Agora vamos olhar para o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 é a terceira dessas 4 experiências visionárias que Daniel tem. E enquanto aquelas primeiras visões situam o reinado ainda de Belsassar, ou seja, um rei da Babilônia, caldeu, agora o capítulo 9 vai situar essa visão no Império Medo-Persa, Dario. E o gênero, todas as vezes que nós estamos lendo um livro, nós temos que perguntar, o que é que eu estou lendo? Bom, isso é o que nós chamamos de gênero. A Bíblia é formada de vários tipos, a palavra gênero significa tipos. Nós estamos lendo aqui uma narrativa e, obviamente, uma narrativa
apocalíptica, simbólica. É isso que é o capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel. Mas aqui, de forma específica, no capítulo 9, do versículo 1 a 19, nós temos uma oração. Esse é o gênero, é o tipo, é uma oração. É uma oração intercessória, representativa, uma oração de arrependimento, que vai ter uma resposta. Deus vai responder a Daniel. No próximo domingo nós vamos ver como Deus então vai responder essa resposta a Daniel. Então toda a narrativa do capítulo 9 é um relato em primeira pessoa, onde Daniel está falando, descrevendo, obviamente de forma indireta, tudo aquilo que Deus, toda a forma da sua oração e aquilo que ele coloca diante do Senhor de forma profunda em oração. Agora vamos olhar o texto. Como é que ele está dividido, o capítulo 9? Ele tem 3 partes muito claras. Primeiro nós temos o contexto da oração, versículo 1 a 3. Segundo, nós temos a oração em si, do versículo 4 a 19, que é o que nós vamos analisar até o 19. E por último, nós temos a resposta divina, que vai do versículo 20 a 27. Então, há 3 partes bastante claras, e eu vou analisar 2 delas, que é o contexto da oração e a oração de arrependimento. Esse será o nosso objetivo nessa manhã. Qual é a tese, qual é o argumento central do capítulo 9, se nós quiséssemos transformar em uma frase, uma sentença que represente o conteúdo desse texto? Bom, a tese central, e será também o tema do sermão, é a oração de arrependimento. Daniel intercede representativamente por seu povo. A oração de arrependimento. Daniel intercede representativamente pelo seu povo. E há 2 ideias: o contexto da oração, de 1 a 3, e por último, a oração intercessória e representativa, do versículo 4 a 19. Vamos primeiro analisar o versículo 1 a 3, o contexto da oração. O versículo 1 a 3 vai nos dar o momento, o lugar e as circunstâncias que levam Daniel a orar. E o texto começa dizendo que foi no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aqui nós temos várias informações, eu já discuti sobre esse Dario, há uma dúvida entre os historiadores quem seria esse Dario. Nós conhecemos um Dario chamado Dario I, mas só que ele veio depois desse Dario, ele é lá do ano 522 a.C., não é esse, obviamente. Esse texto aqui está mais ou menos 539 a.C., essa é a data aqui. Outros dizem que esse Dario seria Ciro, outros dizem que seria um homem chamado Gubaru ou Ugbaru, que seria um militar que ajudou Ciro quando ele conquistou a Babilônia. E uma identidade que tem sido proposta por muitos é que seria Siachares II, ou seja, um Medo-Persa, e nós vamos encontrar isso em um historiador grego chamado Xenofonte, onde ele vai mostrar que, com a queda da Babilônia, Ciro foi ajudado por esse homem chamado Siachares, que era, na verdade, tio e sogro de Ciro, ele era Medo. Então, talvez essa seja a ideia aqui do livro. O tempo todo, Daniel vai falar do Medo e depois vai falar do Persa. O fato é que nós não temos certeza, mas essa é uma hipótese. E Dario, então, ele está sucedendo Belsazar, que nós vimos que, na verdade, o rei era Nabonido. Belsazar era o filho desse Nabonido. E é dentro desse contexto, no primeiro ano de Dario, eu, Daniel, e aqui nós vemos a primeira pessoa, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor, o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus já havia dito isso, ou seja, Daniel está orando, e ele então entende, ele compreende, literalmente, pelos rolos, aqueles pergaminhos, ele está lendo o pergaminho de Jeremias, e ele entende. E esse verbo entendi aqui, na língua hebraica, está em uma forma perfeita, mostrando que ele tem um discernimento total, completo, ele compreende de fato, ele não vai compreendendo, ele entende, ele agora entende. Ele entende. Uma tradução literal desse verso seria a plenitude da desolação de Jerusalém. Ou seja, Deus havia trazido juízo sobre o seu povo. Não foi um acidente, não foi uma circunstância. Deus havia prometido, como uma maldição pactual, que se o seu povo se desviasse,
Se o seu povo seguisse a idolatria e o abandonasse, Deus traria juízo. E Daniel sabe que Deus havia feito isso. Mas onde é que Jeremias diz isso? Há 2 textos lá em Jeremias, que Jeremias fala desses 70 anos. O primeiro texto está em Jeremias 25, de 1 a 15, onde Jeremias, nesse primeiro texto, antes de acontecer o exílio, Deus já havia dito, dizendo o seguinte: olha, eu vou levantar Nabucodonosor e ele vai destruir Jerusalém. Ele vai assolar essa cidade, porque vocês são um povo infiel e vocês serão levados para o cativeiro. No capítulo 25, Deus diz isso, depois vocês podem ler de forma mais detalhada, mas no versículo 11, de forma muito clara, Deus diz o seguinte: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ou seja, muito antes de acontecer o exílio, a destruição de Jerusalém, Deus já havia dito, será 70 anos. Mas lá em Jeremias, mais na frente, no capítulo 29, Jeremias também escreve uma carta aos cativos da Babilônia. E Jeremias diz assim: olha, não esperem, não achem que vocês vão voltar para a terra. Constituam casas, constituam famílias, sirvam a Deus na Babilônia, porque esse exílio vai durar 70 anos. E 7 é um número muito importante nas Escrituras, porque é um número de completude. Tem a ver exatamente com a ideia de que aquele juízo seria total, visava expurgar a maldade do povo. E lá no capítulo 29, você vai encontrar também essa informação no versículo 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E Deus então vai dizer no versículo 13 também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E se você ler o versículo 12, diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, Daniel encontra no livro de Jeremias não apenas o fato de que o exílio duraria 70 anos, mas veja o versículo 12 do capítulo 29. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus então havia exortado o povo para que eles então se voltassem para Deus, para que eles buscassem a Deus de todo o coração, para que eles se arrependessem. E é dentro desse contexto que nós vemos essa resposta de Daniel. Ou seja, a oração de Daniel deve ser vista à luz do discernimento da palavra de Deus. Ele compreende que os 70 anos estão chegando, ou seja, que vão chegar, é o início agora, mas serão 70 anos, então ele já está vendo esses 70 anos, e ele então está preocupado e orando como o povo voltará daqui a 70 anos. É uma oração, em certo sentido, para o presente, mas mirando o futuro. Como é que esse povo daqui a 70 anos vai voltar? E Deus tinha dito: esse povo tem que me buscar. E Daniel então começa buscando a Deus. Os escritos de Jeremias prometiam restauração para o povo, mas incluía a necessidade de confessar os pecados e buscar a Deus. Jeremias disse: se vocês me buscarem ao Senhor de todo o coração, Deus vai restaurar vocês. Obviamente existia a promessa de que Deus restauraria, mas havia a preocupação de que o povo então buscasse a Deus. E é isso que Daniel vai fazer. Agora vamos voltar lá para o capítulo 9 de Daniel. Então aqui em Daniel, é dentro desse contexto, que no versículo 3, o texto diz que ele voltei o rosto ao Senhor. Ou literalmente, eu coloquei a face para o Adonai Elohim. Veja que coisa maravilhosa. É dentro desse contexto que ele se volta para o Senhor. O S, só apenas o S em letra maiúscula, é uma opção que o tradutor faz das nossas Bíblias para dizer que a palavra aí é a palavra Adonai. Ele então vai usar duas palavras para Deus. Primeiro Adonai e a outra Elohim, que é um plural de majestade atribuído a Deus.
E nós vamos encontrar lá no início, quando Deus cria todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Elohim, que mostrava o poder, a majestade. Deus, Ele é o Senhor, mas Ele é todo poderoso. É isso que Daniel começa. Ele vai buscar o Deus poderoso, o Adonai, o Senhor sobre todas as coisas. Quem governa o universo é Deus. Quem governa o seu povo é Deus. Então Daniel vai buscar. E o texto diz, de todo o coração, com súplica, com jejum, pano de saco. Era uma forma de mostrar profundo arrependimento. Se vestir pano de saco, jogar cinza em si. Esse era um gesto que mostrava a sua total dependência de Deus. É isso que Daniel está fazendo. Ele está reconhecendo a sua total dependência de Deus. E aí, esse é o contexto que vai levá-lo a começar a orar no versículo 4. Deus é poderoso, mas Ele é um Deus cheio de misericórdia, porque apesar de toda a maldade desse povo, Ele ainda prometeu que ia fazê-los retornar para a terra. Mas esse povo precisa conhecer quem é Deus e precisa buscar a Deus. Ele é o Adonai, Ele é o Elohim, Ele é o poderoso, Ele é que governa sobre tudo. Isso vai acontecer. Mas como é que esse povo vai voltar para a terra? E aí começa a oração dele, no versículo 4. A oração intercessória e representativa de arrependimento. Essa oração é chamada por muitos de também uma oração penitencial. Por quê? Porque é um apelo direto a Deus. Essas orações penitenciais nós vamos encontrar muitas vezes no Antigo Testamento, esse apelo de um indivíduo, de um grupo, que confessa pecados, que pede perdão, que busca a Deus. E Daniel está fazendo isso. E a base, qual é a base da sua oração? A base da sua oração é exatamente as Escrituras, ele está interagindo com as Escrituras. Primeiro, ele está lembrando do texto de Jeremias, mas em sua mente também está textos como Levítico 26, que nós vamos ler, Deuteronômio capítulo 7, textos que alertavam o povo, que conclamavam o povo, que lembravam o povo a serem fiéis e mostravam que Deus era o Deus da aliança. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, em Levíticos 26, 40 e 41, nós vamos encontrar Levíticos 26, 40 e 41, diz o seguinte, a palavra do Senhor, vamos ler até o 42, onde Deus mostra ao povo os castigos da desobediência. O que é que Deus faria com Israel se ele fosse desobediente? Veja o versículo 38 primeiro, diz assim, perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Se vocês forem desobedientes, eu vou levar vocês para o exílio. Versículo 40 agora, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometerem contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tornarem eles por bem tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Exatamente isso aqui. E quando nós comparamos a oração de Daniel, nós vamos observar que ele emprega vários termos aqui de Levítico capítulo 26. Ele compreende que não apenas o texto de Jeremias falava da importância do arrependimento, mas também esse texto. Isso também nos faz lembrar da própria oração de Salomão. Salomão disse que quando o povo orasse voltado para Jerusalém, que era como Daniel fazia, que Deus então se lembrasse, tivesse misericórdia. Todos esses textos do Antigo Testamento, todas essas informações estão na mente, com certeza, de Daniel, pela forma, pela linguagem aqui da sua oração. Essa é a base. A base é a lei de Deus. Deus havia prometido juízo, mas havia prometido graça. E é por isso que ele está orando ao seu Adonai. Um Deus que é poderoso para entregar o seu povo, mas também para retorná-lo para a terra prometida. Um Deus cheio de bondade e misericórdia. Lá em Deuteronômio, também no capítulo 7,
versículo 9, nós encontramos muito da linguagem de Deuteronômio 7, 9, na oração de Daniel, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Observe que todas essas informações pactuais estão na mente de Daniel. Agora vamos olhar a oração de Daniel em si. Vamos nos concentrar na oração. Essa oração tem 3 partes muito claras. A primeira parte é a confissão, que vai do versículo 4 ao versículo 14. É uma longa confissão que Daniel faz a Deus. A segunda parte é o reconhecimento, do versículo 15 a 16, que serve como uma espécie de ponte entre a sua confissão e o último momento da sua oração, que é o 17 a 19, que é a súplica, que é aquele pedido mais intenso, que é aquela entrega mais total de coração. Então a oração tem 3 partes muito claras, e são essas 3 partes que nós vamos ver: a confissão, de 4 a 14, esse reconhecimento profundo de que eles mereciam, que estavam passando, e a súplica, do versículo 17 a 19. Agora, olhe comigo para a sua Bíblia, o versículo 14. Vamos analisar essa confissão. O texto diz o seguinte: orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja que coisa interessante. Nesse único versículo, Daniel vai usar 4 nomes diferentes usados para Deus. Talvez você não tenha atentado para isso. O primeiro nome é Senhor, toda em letra maiúscula, que é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus pactual. O segundo é meu Deus, onde a palavra aí é Elohim, aquele que tem todo o poder. Depois ele usa Senhor, o Adonai, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, sobre todo o universo. E por último, Deus grande, o Deus que é grande e temível. Daniel, então, quando ele se aproxima de Deus para orar, o seu primeiro ato é reconhecer quem Deus é em toda a sua grandiosidade. Ele é o Deus da aliança, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor absoluto sobre tudo, Ele é o Deus grande e temível. É assim que ele começa a sua oração. Veja como é diferente de muitas orações em nossos dias, onde as pessoas já começam orando, pedindo as coisas a Deus. Daniel, como Jesus também faz isso no Pai Nosso, nos ensina que a essência da oração, primeiro é reconhecer a Deus quem Ele é. Ele está fazendo isso. Ele começa orando a esse Deus poderoso, e veja como ele chama Deus, Deus grande e temível. Deus é grande, e essa palavra que ele usa, temível, é uma palavra muito interessante, que é usada no Antigo Testamento, que descreve essa natureza luminosa de Deus. O que é essa natureza luminosa? Essa sensação da presença divina, da alteridade, da majestade, da divindade de Deus. Resumindo, quando ele chama Deus de terrível, essa frase é usada no Antigo Testamento para retratar Deus como terrível e pavoroso. Ele é um Deus com um poder e uma presença que merecem respeito total. Deus é grande, mas Ele é temível, é assombroso, Ele é incrível, Ele precisa ser reverenciado. É louco quem não reverencia esse Deus. E nós vamos encontrar várias vezes isso no Antigo Testamento, não é? Veja como a visão de Deus correta é que vai moldar as nossas orações. Veja o tipo de Deus que Isaías encontra no capítulo 6, onde ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Não é essa a visão. Ele se sente completamente destruído pela presença de Deus. Ou Ezequiel, no capítulo 3, versículo 15, que fica atônito em silêncio uma semana, porque ele vê a glória e a majestade de Deus.
Ou Jeremias, que diz que Deus, a sua voz estremece os céus, lá em Jeremias 10:13. Ou como o Salmo 104, versículo 2, que diz que Deus estendeu os céus como uma tenda. Ou como Jeremias 32:21, que diz que Deus aterrorizou os egípcios quando Israel foi tirado do cativeiro. Ou Isaías 66:1, que diz que toda a terra é como um banquinho, um estrado dos pés de Deus. Ou o Salmo 66, versículo 3, que diz que todos os inimigos devem se curvar diante de Deus. A primeira coisa que Daniel recupera na sua oração, e que o povo de Israel havia perdido, era a visão majestosa desse Deus que é grande, temível, um Deus justo, que não vai deixar impune o pecado e o erro, mas também um Deus cheio de amor, de bondade e de misericórdia. É um Deus completo. Isso é muito importante porque o mundo ele quer criar sempre um Deus à sua imagem. As pessoas querem criar. Ok, Deus é amor, é claro que Deus é amor. Deus é misericórdia, é claro que Deus é misericórdia. Mas as Escrituras falam também da ira de Deus, do juízo de Deus, desse Deus que é temível, que não inocenta o pecado, que traz juízo, que condena pecadores, que condenará pecadores no inferno. Esse é o Deus completo. Esse é o Deus da Bíblia. E Daniel, então, começa a redescobrir esse Deus. Mas no versículo 4, ele também vai usar duas palavras maravilhosas para Deus. Primeiro é o Deus que guarda a aliança. A palavra berit, literalmente é usada a ideia naquele contexto de aliança, onde Deus, de forma soberana, chama Israel para um relacionamento de amor. E a palavra berit, ela sempre tem a ideia de sangue, de corte, ou seja, Deus faz uma aliança, por isso que nós sempre vamos ver a ideia de sangue. Por um lado há um Deus justo, por outro o pecador, então você pega aquele animal, colocava as suas mãos e oferecia o sacrifício. E o simbolismo era claro, era vida e morte. Vida e morte. E é por isso que quando Deus faz a aliança com Abraão, em Gênesis 15, Deus não permite que Abraão passe junto com ele. Era assim que eram feitas as alianças, se matavam os animais e se colocavam entre as partes voltadas umas para as outras, e as pessoas que entravam em aliança passavam no meio, mas apenas Deus passa. O autor dos Hebreus diz que Deus, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Ele sabia que em algum momento o seu povo seria infiel, mas ele seria sempre fiel e guardaria a sua aliança. Ele é o Deus da aliança. E a outra palavra que ele usa é o Deus que guarda a misericórdia. A palavra hesed aqui é usada para o amor pactual de Deus, a fidelidade pactual de Deus, o amor de Deus que nunca vai acabar para com o seu povo. É isso que Daniel está lembrando. Ele lembra quem Deus é, mas ele lembra que esse Deus que é tudo isso grandioso, buscou esse povo, amou esse povo, entrou em aliança e prometeu ser fiel para sempre. Isso será a base para a sua oração. E ele começa então reconhecendo, veja, de um lado tem Deus. Agora veja o versículo 5. E nós? Nós temos pecado e cometido iniquidade. E procedemos perversamente, e fomos rebeldes, apartando os teus mandamentos e dos teus juízos. Veja o abismo. De um lado tinha um Deus bom, santo, grande, fiel. Ele diz assim, e aqui estou eu e esse povo infiel. Essa ideia de agir de forma perversa, rebelde, ele usa aqui todos os verbos de uma forma completa, mostrando que isso era um ato obstinado total do povo. Daniel abre o fosso aqui. É por isso que todo arrependimento verdadeiro, ele sempre parte, ele tem como começo essa perspectiva de quem Deus é e de quem você é. E aí então você vê esse abismo. E o que você faz? Você vai se fiar na misericórdia desse Deus. É o que ele está fazendo aqui. E aí nós começamos esse momento aí, no versículo 6 a 10, do reconhecimento do pecado. Veja o jogo de palavras que Daniel faz. Obviamente a nossa tradução não dá para captar isso, mas ele vai usar aquela estrutura sanduíche, onde a palavra no início tem a ver com a palavra no final. Veja o versículo 6, quando ele diz assim, nós não ouvimos, versículo 6,
Nós não ouvimos os teus servos, os profetas. Nós não ouvimos. Agora veja o versículo 9. O versículo 10, aliás. A sua versão tem nós não obedecemos, mas na verdade é o mesmo verbo. Nós não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus. Nós não ouvimos. Então, tanto o versículo 6 como o versículo 9 formam exatamente essa estrutura. O povo não ouviu a Deus. Eles foram rebeldes. Essa é a estrutura, por isso nós chamamos de sanduíches, ou seja, o versículo 6 está relacionado com o versículo 10. Agora veja o que está no meio, ele vai falar da justiça. A ti, Senhor, pertence a justiça, no versículo 7. E no versículo 8, versículo 9, aliás, a ti, Senhor, pertence a misericórdia e o perdão. Então, por um lado, eles não escutam a voz de Deus, isso é o pão, como nós chamamos do sanduíche. E os queijos são exatamente a justiça de Deus e o fato de que Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Agora, o miolo, a carne, está aí no versículo 7 a 9. 7 e 8, aliás, quando ele diz assim, a nós pertence o corá de vergonha. O que é o corá? A palavra hebraica é a face de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes. Ele vai repetir isso no versículo 7 e versículo 8. O corá de vergonha, como hoje se vê. Esse é o miolo dessa parte aí. Qual era o problema do povo? O problema do povo é que eles não ouviram a voz de Deus. E Deus era justo. Ele era um Deus justo, mas ele era também um Deus cheio de compaixão. E ele então, ele diz assim, a nossa face, nós estamos envergonhados diante do Senhor. Ele diz, Senhor, eu não tenho nem como encarar a tua face, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, não apenas por mim, mas eu tenho vergonha pelos pais, por todo o nosso povo. Veja como ele descreve, os nossos príncipes, os nossos pais, o povo da terra, todo Israel, de Jerusalém, de perto e de longe, eu tenho vergonha desse povo. Que é o teu povo, que diz que te serve, mas não serve de fato. É uma oração muito profunda, irmãos. Uma vergonha. E aí ele vai dizer, tanto no versículo 6 como no versículo 10, não ouvimos, mais uma vez ele vai usar essa forma perfeita para dizer assim, apesar de tudo que Deus fez, nós não ouvimos. E o versículo 11 a 13 vai acentuar isso. E mais uma vez tem essa estrutura sanduíche, onde ele começa mostrando o pecado de Israel em não ouvir, no versículo 11, e o fracasso de Israel não se voltando e não dando atenção. Israel não deu atenção. Eles não ouviram. Versículo 14, aliás. De 11 a 14, eles não ouviram, eles não deram atenção, eles não se voltaram para Deus. Eles não se voltaram para Deus. E qual foi o problema do povo? Versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado. E versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, nós não temos implorado o favor do Senhor. Ou seja, ele está reconhecendo que tudo que o povo está passando é porque eles haviam quebrado a lei de Deus e estão recebendo as maldições pactuais. Deus havia prometido bênçãos e maldições. Eles estão recebendo essas maldições pactuais, todas. E Deus então confirmou a sua palavra. Veja, Deus precisava confirmar a sua palavra. É interessante isso que ele diz, que falou contra nós e contra os nossos juízes. Ele começa então a fazer uma trajetória de Israel, uma trajetória de infidelidade e uma trajetória onde Deus sempre estava advertindo, se vocês forem fiéis, se vocês me abandonarem, eu vou trazer juízo. O estado do povo era resultado do seu pecado. Versículo 14, ele vai dizer, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Ele está reconhecendo que Deus foi justo. Veja, se Deus não trouxesse juízo para Israel,
a palavra de Deus não era confiável. Deus havia prometido bênçãos e maldições. Bênçãos decorrentes da fidelidade e maldições da infidelidade. Se Deus não fizesse o que Ele fez com o seu povo, Ele não seria fiel à sua aliança, Ele não seria confiável. Então, quando Deus entra em aliança com o seu povo, não é apenas para dar bênçãos para o seu povo, mas também trazer juízo para o seu povo, quando o seu povo se rebela. E nós vemos isso também lá em Hebreus capítulo 12, quando diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Deus, Ele é fiel em trazer bênçãos e maldições pactuais para aqueles que desobedecem. Paulo vai dizer lá em Coríntios 11 que muitas pessoas na igreja de Corinto estavam morrendo, doentes. E Paulo vai dizer que era o juízo de Deus sobre aquela igreja, porque eles estavam pecando contra o Senhor. Esse é o Deus das Escrituras, meus irmãos. E aí vem o reconhecimento. O reconhecimento, versículo 15 a 16, ele diz assim: agora, Senhor, na verdade é agora, a tradução agora, Senhor, nosso Deus. Veja mais uma vez, Senhor, em letra apenas o S, Adonai, agora Adonai, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartes a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo e o teu povo opróbrio, ou seja, vergonha para os que estão em redor de nós. Todo o tempo ele está reconhecendo a justiça de Deus. O Senhor é um Deus justo. E o que é a ira de Deus? É a santa indignação de Deus contra o pecado. Deus é tão puro e santo que Ele não pode ver o pecado e não fazer nada. Paulo diz isso lá em Romanos, quando ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade e maldade. É a santidade de Deus. O povo estava experimentando isso, a santidade, a justiça de Deus. E Daniel, então, reconhece isso. Esses versos 15 e 16 servem como uma ponte, porque de alguma forma conectam o passado, mas também Daniel não apenas lembra dos juízos prometidos por Deus, mas também da misericórdia, de como Deus salvou o seu povo, de como Deus tirou o seu povo do Egito, de como Deus foi fiel, de como Deus foi justo, de como Deus foi bondoso, apesar de toda a maldade daquele povo. Isso prepara para o último movimento da sua oração, que é a súplica. Veja que súplica maravilhosa. Agora, pois, o nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Essa ideia de resplandecer o rosto, obviamente, é uma figura de linguagem, porque geralmente quando você está com o rosto mais fechado, isso significa que você está mais irado com alguém. Mas a ideia de resplandecer o rosto é a ideia de você sorrir. Sorri para o teu povo novamente, Senhor. Em outras palavras, mostra a tua graça. Resplande o teu rosto sobre o teu povo. Escuta. Aqui nós vemos a súplica de Daniel pelo seu povo. Inclina, ó Deus, versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias, nós não temos nada de bom para o Senhor nos responder. Nossa única esperança é a tua misericórdia, Senhor, é a tua recete, é o teu amor, é a tua fidelidade pactual. E ele então conclui de forma maravilhosa, com essa tripla repetição, dando ideia de profunda intensidade. Essa é a forma que geralmente o hebraico faz o superlativo, é através da repetição. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Ele diz, tu és o Adonai, tu és o Deus poderoso, então escuta. Tu és o Adonai, perdoa. Tu és o Adonai, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo.
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele diz, ainda é o teu povo, Senhor. Foi o Senhor que criou esse povo. É uma oração maravilhosa. Aqui nós vemos, meus irmãos, e essa é a suma desse texto, como a revelação pactual de Deus, desse Deus santo e soberano, é a base para uma oração intercessória e representativa. E por amor a Deus e seu povo, ele intercede. Ele se inclui. Ele mostra a sua profunda ligação, a sua tristeza, apesar do pecado do povo. Ele ainda quer que Deus restaure aquele povo, que Deus tenha misericórdia daquele povo. Daniel é um intercessor. Ele está orando e clamando por aquele povo que não merece. Isso nos faz lembrar de um outro intercessor muito maior, muito mais glorioso, não é? Daniel está intercedendo, obviamente de forma representativa, se incluindo. Daniel também era pecador, mas alguém que ora de forma também representativa, mas não como pecador, como justo perfeito. Nós lembramos do Senhor Jesus Cristo, não é? Lá em João capítulo 17, nós vemos Jesus, o intercessor sem pecado, que também se identifica com o seu povo, intercede pelo seu povo. E nós vemos em todas as Escrituras Cristo como sendo um profundo intercessor do seu povo. Nós vemos isso, Cristo, ainda no Cristo pré-encarnado, como por exemplo no livro de Zacarias, o anjo do Senhor intercedendo. Até quando, Senhor, o Senhor não vai restaurar o teu povo? Ali nós temos a figura do anjo do Senhor. Ainda o Cristo que não tinha sido feito carne, Deus homem, é uma cristofania, nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Nós vemos o Cristo encarnado, orando, intercedendo pelo seu povo, lá em João 17. Nós vemos também, como o autor dos Hebreus diz, em Hebreus 7, 25, Cristo sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, se identificando com o seu povo. Você lembra quando Paulo está perseguindo a igreja, o que Jesus diz a ele? Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo os crentes, mas Jesus se identifica com o seu povo, ele se identifica com a sua igreja. Se Daniel intercede pelo seu povo, e Deus, por amor e por graça, escuta essa oração, e o seu povo então retorna. Muito mais, e de forma muito mais gloriosa, nós temos um intercessor sentado à direita de Deus, Jesus Cristo. E é por isso que os nossos documentos confessionais, os símbolos de fé de Westminster, vão falar a respeito dessa importante doutrina, que é o ofício sacerdotal de Cristo. Cristo era profeta, sacerdote e rei. E como sacerdote, ele intercede pelo seu povo de forma contínua, como o autor dos Hebreus diz. E por que Jesus intercede por mim e por você? Bom, primeiro porque ele nos comprou na cruz. Nós somos dele. Segundo, porque ele nos ama verdadeiramente. Jesus intercede por mim e por você porque ele nos ama, porque ele quer estar perto de nós. É isso que ele diz em João 17, o meu desejo é que aqueles por quem ele clama estejam com ele e vejam a sua glória. Mas também a mediação de Cristo traz segurança eterna para a nossa salvação. Por isso era necessário que esse mediador fosse Deus e homem. Era necessário que fosse Deus, como diz o Catecismo Maior, na pergunta 38, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão. Ou seja, nós não temos um homem que está pedindo por nós a direita de Deus. Nós temos Deus, o Deus Filho, cuja intercessão tem uma eficácia perfeita e para sempre. E é por isso que nós temos a segurança, a perseverança dos santos. Os documentos de Westminster colocam que essa doutrina está profundamente associada à intercessão de Cristo. Cristo intercede por mim e por você. E o que é que nós temos que fazer? Veja, se próprio Cristo intercede pelo seu povo, nós, como crentes, devemos aprender a interceder pela igreja do Senhor.
E por que nós temos que orar pela igreja? Porque quando nós olhamos aquilo que Deus é e olhamos muitas vezes a realidade da nossa vida, dos nossos lares, da igreja, da liderança, daquilo que Deus exige de nós, do grau de obediência, de nos parecermos com Cristo, nós vemos esse abismo comparativo e nós então temos que buscar ao Senhor, interceder pela nossa vida e pela igreja. A pergunta 55 do Catecismo Maior responde de forma maravilhosa: como Cristo faz a sua intercessão? Ele faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu, não como Deus, mas também como um perfeito homem, pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, declarando ser a sua vontade, que seja aplicada a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles. Então, a intercessão de Cristo é que o nosso coração cresça na vontade do Pai, que nós sejamos parecidos com Ele, o nosso irmão mais velho. Mas Ele também intercede diante de todas as acusações que nós temos, como um advogado perfeito. Ele adquire paz à nossa consciência, apesar das nossas faltas diárias. Por que eu tenho paz na minha consciência? Porque há um mediador, um intercessor, que garante que o meu pecado é perdoado. Isso nos dá a certeza que temos acesso ao trono da graça. Por isso nós temos que redescobrir essa doutrina maravilhosa da intercessão de Cristo. E juntamente com Ele, intercedermos também pela sua igreja, pelo seu povo. Há um autor chamado George Herbert, ele escreveu um livro, O Templo, e tem uma frase dele que eu gosto muito nesse livro, que diz assim: a alma em paráfrase, o coração em peregrinação. É assim que ele define a oração. O que é oração? É a alma em paráfrase e o coração em peregrinação. E o que significa isso? O que ele está dizendo é que a oração é quando nossa alma traduz os anseios mais profundos em palavras e muitas vezes de forma silenciosa. Oração é isso, é quando você abre o seu coração diante de Deus da forma mais intensa possível. Mas também é uma peregrinação, é uma jornada, cada oração é um passo. Cada oração você vai à presença de Deus e você então vai crescendo na comunhão com Deus. E você então, como um peregrino, sabe que não pode viver sem peregrinar até o trono da graça. Você precisa ir ao trono da graça. É por isso que as aplicações para nós hoje, meus irmãos, desse texto são muito profundas. E a primeira é que a verdadeira oração é sempre fruto do conhecimento verdadeiro revelado pelo próprio Deus acerca de si mesmo. É por isso que um ímpio, ele não sabe orar, ele não tem o que dizer, porque ele não conhece a Deus. Mas quando você conhece a Deus, o conhecimento de Deus, daquilo que Ele é, em toda a sua glória, em todos os seus atributos, em toda a sua majestade, vai revelar, vai levar você à oração verdadeira, a oração a esse Deus trino, cheio de glória, cheio de amor, cheio de fidelidade, mas temível. É essa compreensão de Deus que leva você a orar verdadeiramente. É por isso que muitas vezes as nossas orações, elas são sem vida. Parece que às vezes nós estamos orando e alguém pode até perguntar: você acredita no que você acabou de orar? Você acredita realmente que as suas palavras são verdadeiras? Porque a nossa oração não são parágrafos do coração, são muitas vezes repetições, clichês repetitivos. Mas a oração verdadeira é aquela que é uma paráfrase da alma. É aquele solilóquio profundo com Deus. É onde você abre o seu coração, onde você entrega-se, onde você não se acha melhor, onde você se inclui. É por isso que Jesus nunca nos ensinou a orar Pai meu, mas Pai nosso. Você ora não apenas por você, mas pelos seus irmãos, pela igreja de Cristo. A oração, ela tem uma natureza profundamente pactual. É por isso que a oração não é essencialmente um diálogo com Deus. A oração é uma resposta pactual. Deus salva um pecador, e esse pecador então naturalmente responde em oração.
E diante de um Deus soberano e santo que cumpre a sua palavra, a única atitude para o seu povo é arrependimento, humilhação. Não há outra atitude diante de Deus, a não ser o quebrantamento, a não ser a humilhação, a não ser dizer, meu Deus, e fazer como aquele publicano, bater no peito, ser propício a mim, pecador, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E às vezes nós temos que fazer algo terrível, que é nos arrepender das nossas próprias orações vazias, sem vida, sem nenhum significado. As nossas orações pro forma, onde nós oramos, mas parece que o nosso coração não pulsa na presença de Deus. Oração, meus irmãos, ela é sempre responsiva, pactual, atrelada às Escrituras. Por que nós temos dificuldade de orar? Porque nós não vamos continuamente para as Escrituras. É as Escrituras que levam Daniel à oração. É as Escrituras que levam você e eu à oração. E a oração nos leva de volta às Escrituras. Vocês percebem? A vida cristã é como um barco de 2 remos. Então você tem a palavra e a oração e você está sempre caminhando. Mas dentre os vários tipos de oração, a oração intercessória ela é vital na vida do povo de Deus. Porque Deus nos convida para entrar em um pacto, em um povo. A oração intercessória, de alguma forma, obviamente, todos nós somos sacerdotes, Cristo é nosso sumo sacerdote, mas Pedro disse que nós somos sacerdotes reais, e nós então intercedemos uns pelos outros. Nós comparecemos diante do trono de Deus não apenas para pedir por mim, ou por si. Você ora pela sua igreja, pelos seus irmãos, por aqueles que pecaram, por aqueles que estão frios, pelos seus pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelas famílias, pelas crianças da igreja. E a última aplicação, para finalizar, é que nós precisamos, irmãos, confiar na intercessão de Cristo e na intercessão do Espírito. Paulo diz no capítulo 8 que nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí nós vemos a graça de Deus. Porque quando Paulo diz isso, ele está dizendo que nós não ouvimos a voz do Espírito, mas o Espírito faz com que as nossas orações cheguem àquele outro intercessor que está no céu. Nós temos 2 intercessores, tem o Espírito e também tem Cristo como advogado. E de alguma forma nós oramos e pedimos a Deus, mas o Espírito leva para o Pai, não o que nós queremos ou pedimos e no tempo que nós queremos, mas o Espírito, ele intercede, ele diz o que nós precisamos. E sabe o que é que nós precisamos? Paulo vai dizer de forma muito clara em 2 Coríntios 3, o alvo do Espírito é tornar você a imagem e estatura de Cristo. É isso que o Espírito vai. Nós pedimos muitas coisas, intercedemos a Deus por muitas coisas, mas o alvo do Espírito é concretizar esse plano glorioso de Deus, de colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e de fazer com que nós, o seu povo, nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu quero concluir lendo uma frase do famoso general americano Robert Lee. Ele diz o seguinte: sabendo que a oração intercessória é a nossa arma mais poderosa e o chamado supremo para todos os cristãos hoje, sabendo disso, eu imploro em nome de todos que oremos, crendo que a oração é a maior contribuição que nosso povo pode dar nesta hora crítica. Humildemente peço que reservemos um tempo para orar de verdade, que haja oração ao amanhecer, que haja oração ao meio-dia, ao pôr do sol, à meia-noite, durante todo o dia. Oremos por nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, nossos pastores, nossos lares. Oremos por nossas igrejas, oremos por nós mesmos para que não percamos a palavra compaixão do nosso vocabulário cristão. Oremos por nossa nação, oremos por aqueles que nunca conheceram Jesus Cristo e o amor redentor. Oremos pelas forças morais em todos os lugares, por nossos líderes nacionais, que a oração seja nossa paixão
que a oração seja nossa prática. Maravilhosa essa instrução do general Robert Lee. Nós temos que redescobrir isso como igreja do Senhor. E se você nem sabe do que eu estou falando, não tem nenhuma vontade de orar, a não ser viver sua vida medíocre, pensando em si mesmo, talvez você precise nessa manhã se converter. Talvez não, com certeza você precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, para você entender o que significa fazer parte do pacto da nova aliança da Igreja de Cristo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, da nossa vida, porque como o autor dos Hebreus disse, aqueles que pecaram como Moisés receberam terrível juízo. Imagine nós, como o autor dos Hebreus diz, que estamos na nova aliança, se tratarmos com descaso essa nova aliança trazida por Cristo, o nosso Senhor. Então ele diz assim, o juízo será muito mais severo. Então que Deus tenha misericórdia para que nós possamos viver como um povo santo, que teme verdadeiramente a Deus e que é luz nessa sociedade de tantas trevas. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. E nessa manhã nós nos colocamos aos Teus pés, rogando que o Senhor, que é o Deus vivo e verdadeiro, fale e continue falando aos nossos corações pela palavra. Ó Senhor, como precisamos de Ti, como precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos, Senhor, de avivamento espiritual. É isso que nós precisamos. E um povo que não ora, um povo que não intercede, nunca vai ver nada, nunca vai experimentar grandes coisas feitas pelo Senhor em seu meio. Então, nos desperta como igreja, como povo, para a oração, para buscar o Senhor, para interceder. Nós queremos muito, mas buscamos, pedimos pouco, batemos pouco. E é por isso que a nossa falta de perseverança tem nos impedido de ver, muitas vezes, coisas gloriosas que o Senhor pode fazer em nosso meio. Tem misericórdia, Senhor. E a nossa oração é como de Isaías, ó, se fendesse os céus e descesse, a terra tremesse na Tua presença. A nossa oração é que o Senhor fenda os céus. A nossa oração é que o Senhor impacte a nossa vida com a Sua presença. É que o Senhor nos faça compreender quem o Senhor é em toda a sua majestade, para que possamos chorar os nossos pecados, para que possamos viver em santidade. Sempre foi assim nos avivamentos espirituais. O Teu povo foi profundamente impactado pela Tua presença. Tem misericórdia, nos tira da letargia, da mornidão espiritual. Nos tira, Senhor Deus, da frieza, para que possamos ser um povo que ama estar na presença do Senhor e que tem o seu coração aquecido na presença do Senhor e que não sai da presença do Senhor até ter o seu coração aquecido. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.